Sou a professora Márcia Martins, eu estou aqui mais uma vez com você para falar de um assunto de suma importância, que é sobre nutrição, seletividade alimentar. Mas antes, você que está assistindo o nosso canal, curte para mim aí, ó, compartilha também, é importante que você compartilhe e mais, que você comente. Olha, não esqueça, olha, se inscreva no nosso canal aí, ó, nesse sininho aí que tem, ó, faz assim, ó, tá bom? Sabe por quê? Porque nós precisamos de mais assuntos para que você tenha aqui, ó, o que você precisa de informação. Por isso, eu estou aqui com a nutricionista Raquel Moraes. Ela vai se apresentar, mas ela é especialista em seletividade alimentar para autistas e TDAH. Aliás, ela é especialista em nutrição, né, gente? Então, eu vou deixar você aqui com a nutricionista Raquel Moraes. Vamos lá, doutora, pode falar. Olá, eu sou Raquel Moraes, né? Sou nutricionista, trabalho com crianças com TDAH, com crianças com autismo, seletividade alimentar. Cada dia a gente vê mais crianças com seletividade alimentar, precisando de ajuda, né? Os pais ficam desesperados quando a criança não come, então precisa de ajuda, sim. Sou nutricionista há mais de 10 anos e trabalho com esse público autista, com o público infantil, há mais de 3 anos. Então, peraí. Então, a gente vai falar, então, agora, especificamente de seletividade alimentar. Porque tem gente que está aí ouvindo aí, para que é isso? É selecionar. Explica detalhadamente para mim, porque, olha, eu quero que você entenda, porque é importante. Isso daqui é um canal de informação para você que está assistindo a gente. Então, vamos lá, explica para a gente, nutricionista. Bom, a seletividade alimentar é quando a criança, né? A gente fala muito de criança seletiva, mas existem adultos seletivos também. Você com certeza deve conhecer um adulto que não come fruta, que não come verdura, não come feijão, né? Não come determinado alimento ou grupos de alimentos, né? Então, assim, uma questão assim, cada dia mais recorrente nas famílias, né? Quando a criança não come uma variedade grande de alimentos, né? Às vezes não quer comer nada do almoço ou do jantar, não quer comer aquele prato tradicional, arroz, feijão, uma proteína, né? Um frango, um legume, né? E a criança não aceita. E fica um momento de desespero mesmo, né? De briga no momento da refeição. Briga no momento da refeição, isso acontece. Então, o que deveríamos fazer? Como é que, de repente, a gente vai estar falando mais sobre isso? Mas hoje, especificamente, acontece muito isso com as crianças autistas. Mas também, você está falando para a gente que não só as autistas, mas outras crianças também têm essa seletividade. Sim. Então, assim, explica para a gente um pouco mais sobre isso. Sobre as crianças autistas, TDAH, todas as crianças. Tem alguma porcentagem nisso? Sim, cerca de 80% das crianças autistas apresentam seletividade alimentar. Então, assim, não tem como a gente falar de seletividade alimentar sem falar de autista. Sério? 80%? Né? Gente, olha só, peraí. É muita criança autista com seletividade alimentar. Olha só. Mas não só criança autista tem seletividade alimentar. Né? Criança com TDAH também é bem comum ter seletividade alimentar, e criança sem nenhum diagnóstico, criança sem nenhum atraso de desenvolvimento, né? Porque existem várias causas, né? É importante ser investigada essas causas. Né? Então é uma questão de investigação também. Sim. Não é uma questão que o pai não só coma isso, a mãe só come, é uma questão de trazer isso para dentro, quer dizer, então existem outros profissionais que podem ajudar a não ser um nutricionista? Você tem como falar sobre isso? Sim. Não só o nutricionista trata a seletividade alimentar. Mas, assim, a seletividade alimentar é quando a criança não come uma variedade
boa de tipo alimentos. legumes. Tem crianças que põem legume que até põem para fora. Se colocar um chuchu, gente, o chuchu não tem gosto de nada. Uma criança não gosta de chuchu. Desculpa, estou falando aqui na frente da nutricionista. Pode falar. Eu como chuchu. Mas não tem gosto. Mas a criança não gosta. Feijão, gente. Tem criança que não come feijão. Você aí. Você come feijão? Tem que comer feijão? Tem. Depois ela vai falar. Ela vai falar. Por exemplo, uma criança ou até mesmo um adulto, uma pessoa que tem uma variedade boa de alimentos e não come feijão, não tem nenhum problema. Porque é um alimento só. Tem outros alimentos que substituem o feijão. Por exemplo, feijão é uma leguminosa. Tem a ervilha, tem a lentilha, tem o grão de bico, né? São alimentos que substituem o feijão. Podem substituir o feijão. Né? Então, assim, é a preferência alimentar. Anota aí. É porque aqui no Rio de Janeiro, em outros estados do Brasil, muita gente come feijão, né? Já é prato, arroz, feijão. Às vezes é o preto, às vezes é o carioca, né? Às vezes é o vermelho, mas todo mundo come feijão. Então, é a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente vai pensar em comida, uma comida saudável, uma comida completa, a gente pensa no feijão. Exatamente. E aí essa cultura nossa do feijão, você entende, você que está me ouvindo aí, fica assim, quando não come feijão, pronto, não está bem alimentado. Então, a doutora Raquel, né, está desmistificando isso. Ela está falando para você que existem outros alimentos. E ela citou um deles aqui, que é o grão de bico, a lentilha e a ervilha também. Porque assim, a gente está no Rio de Janeiro, né? E o prato do carioca é arroz, feijão, né? Tem que ter arroz e feijão. Mas também Só que existem países que não comem arroz com feijão no almoço todos os dias. E tudo bem, tem outros alimentos que substituem. Né? Mas aí a gente falou de uma coisa importante, que é importante a gente falar. Existe a seletividade alimentar e existe a preferência alimentar. Né? A pessoa não gosta de feijão, ok. Mas aí a pessoa não come nenhuma fruta, ou seja, um grupo inteiro de alimentos, né? Não come nenhuma fruta. Não gostar de banana, gente, não gostar de maçã. Tem criança que não gosta de banana nem de maçã. Tem criança que não consegue. Não consegue. Isso é uma coisa, antes de eu trabalhar com isso, né, eu pensava, como é que alguém não pode gostar de fruta? Porque eu amo fruta desde criança. Só que hoje, trabalhando com seletividade alimentar, eu estudo isso há alguns anos, consigo entender que existem outras questões, não é o sabor docinho da fruta, é a textura da fruta. A fruta tem a banana é molenga. Você coloca a banana na boca, ela fica molenga. Né? A gente consegue se dar bem com isso, mas tem criança que não. Criança não, tem. Aí é uma questão, assim, né? Eu falei das causas. Uma das causas é sensorial, isso que eu queria falar. A parte sensorial. A parte não, sensorial. Você acabou de falar, não tem problema não, você acabou de falar de molenga. Eu também já pensei nisso. Por exemplo, eu só consigo comer banana se ela tiver exatamente... acabou de ficar madura, eu como. Se ela passar um pouquinho, eu já não consigo. Eu já olho aquela banana, acho que eu vou fazer um doce. Mas aí quando vai fazer doce, já pronto. Lasca tudo, né? Mas assim, eu acho que eu sou adulta. Imagino a criança quando olha... Porque a gente às vezes come... Não tem essa coisa de que a gente come com os olhos? É verdade isso? As crianças também comem com os olhos? Sim. O visual é importante, né? Para todas as pessoas, para umas mais, para outras menos, né? Mas essa parte, a banana, né? A banana, você não gosta dela muito madura. Sim, não gosto. Porque ela acaba ficando mais molinha, ela fica mais doce, mais madura, mas fica mais molinha. Sim. E todo mundo tem um pouquinho de questão sensorial também, né? Sim. E sensorial não é só na boca, não é só com a comida, entendeu? Sensorial é também no tato, é também, por exemplo, eu quando vou à praia, depois de estar na areia e tal, depois que eu vou pro calçadão, aquela areia no meu pé me incomoda um pouco. Isso é uma questão sensorial. Só que isso nunca atrapalhou a minha vida. Sim. Aí que tá. Quando tem uma questão sensorial que atrapalha a sua vida, aí tem que ser tratada. Em relação aos autistas, isso acontece muito por conta dessa parte sensorial. Exatamente. Não é, Raquel? Porque eu vejo
como sou professora, e assim, às vezes as mães, eu vejo as merendas das crianças que têm TEA, as mães colocam bem separadinho e bem bonitinho, as mães que se preocupam, né? Claro, que entendem que isso faz parte do tratamento. Algumas não. E aí é comum eles falarem, não quero comer isso, quero comer o biscoito. É muito comum. Às vezes a mãe põe tudo bonitinho, eles olham e aí falam, quero comer o biscoito. Como fazer para reverter isso? Vamos mostrar para as mães o que a gente pode fazer para tentar ajudá-las. Sim, então, é importante, primeiro, investigar. Aquela criança ali não come por quê? Qual é a causa? Pode ser oral motora, ela pode não ter... não está habilitada para mastigar ainda, aí é a fono que vai ajudar. Entendi. Tá? Então, isso a gente está falando de uma idade de 1 a 3 anos, mais ou menos isso? Crianças... Ou de 1 a 6? Assim, me especifica um pouco mais. Criança com autismo, né, tem um atraso de desenvolvimento. Então... Sim, é preciso um estímulo. É preciso um estímulo. Por exemplo, essa parte da mastigação. Você pode assim, estimular essa criança? Sim. No caso, a mastigação? Sim, estimular. Mas aí quem faz isso com, né, perfeição é o fono. O fonoaudiólogo. O fono. Entendeu? Entendi. Mas aí a parte da seletividade é como que a gente faria para ajudar? Então, aí a seletividade. Falei agora uma causa, né, dessa oral motora. Tem a causa comportamental também, que aí o psicólogo especializado nessa área consegue ajudar, né? Tem a causa orgânica, que aí é mais voltado para o nutricionista, né? Essa parte orgânica. Pode ser uma alergia alimentar, pode ser uma desbiose intestinal. O que seria isso? Desbiose intestinal é quando existe um desequilíbrio na microbiota intestinal. Porque nossa microbiota intestinal é formada por bactérias boas e ruins. Aquela parte do intestino, né? E tudo é formado por isso. Sim, são as bactérias que comandam ali, né? Que habitam ali. Então, elas são responsáveis pela saúde intestinal. Quando existe um número maior de bactérias nocivas, né? Elas vão comandar mais ali, aí é o problema. Aí por isso que a criança com autismo ela tem essa dificuldade de rejeitar, porque ela sabe que ao comer aquela comida, ou de repente tomar aquele leite, ela vai ter, no caso, ter algum problema intestinal, e aí ela já, claro, a criança é uma defesa, ela fala assim, então não quero tomar leite. Isso também. Não quero, não acontece isso. Também. Porque também tem a ver com o psicológico, que você acabou de falar, que precisa ser essa investigação psicológica que acaba todas caindo juntas, né? No mesmo, então, ajustando, né? E aí você perguntou, né? O que é desbiose intestinal? É quando existe esse desequilíbrio. Quando existe mais bactérias nocivas do que bactérias benéficas. Né? Aí é uma desbiose intestinal. A criança, às vezes, sente gases, aquela barriguinha inchada, né? O intestino começa, às vezes, constipar, às vezes ficar com diarreia, né? Fica muito irregular. Às vezes a criança tem medo de fazer cocô. Isso acontece muito com crianças autistas? Muito, sim, tem medo. E a criança autista, muitas vezes, ela não sabe se expressar. Ela fica mais no silêncio. Ainda não né? aprendeu a se expressar. Tem adulto que não sabe se expressar, né? Imagine uma criança com atraso de desenvolvimento, uma criança não verbal, que tem muito autista não verbal. Exatamente. E aí ela não consegue explicar o porquê. E como o que ela tá sentindo, ela não consegue. Às vezes ela fica com medo de fazer cocô, porque dói. A criança constipada, né, com as fezes ali muito ressecadas, machuca, né? Então ela fica com medo. Isso é muito sério, porque eu tô imaginando, eu como sou professora, eu já fico imaginando na sala, uma criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, na creche, na pré-escola, e aí aquela criança de repente está ali, de repente está sentindo aquele desconforto,
E aí eu imagino, por conta de uma alimentação ou por medo de uma alimentação, né? Às vezes já fica com fome, porque tem medo, às vezes, né? Olha aquilo dali, aquele produto, no caso um legume, alguma coisa que ela perceba que aquilo possa trazer algum tipo de malefício para ela, e ela fica tolhida, ou senão quando ela resolve comer alguma coisa, ela tem esse desconforto e fica calada. Isso é muito sério. Sim, Isso é muito sério. Por isso que a gente está aqui para falar com você, porque a gente precisa de caminhos para poder ajudar uma criança que tem seletividade alimentar e que essa seletividade está prejudicando ao seu desenvolvimento. Não só cognitivo, que a gente vai falar depois sobre isso, mas também no físico, no psicológico, no biológico, né, no caso, né? A criança precisa dormir bem, ela precisa se concentrar na escola, né? Ela precisa de nutrientes para isso. E aí, você falou uma coisa importante, né? O biscoito. Às vezes a criança não quer comer a comida que a mãe preparou, ela quer comer o biscoito, só o biscoito. Por quê? Né? A criança autista, ela tem uma rigidez comportamental, né? Na maioria das vezes. E aí ela gosta sempre do mesmo. Ela não gosta de novidade. Então o biscoito, a indústria consegue deixar todo o biscoito igualzinho, na crocância igual, no tamanho igual, na crocância, no tamanho, na cor, no sabor. Já o alimento in natura, por exemplo, uma fruta, não é igual. A natureza um é mais doce, o outro, né? Exatamente. Outro é mais amargo, né? Um tá mais maduro que o outro, um tá mais docinho, um tá mais macio, o outro tá mais crocante, né? Uma maçã, uma tá mais azedinha. Exatamente, não é aquela coisa regular que a criança autista ela precisa, porque aí, ela já está condicionada. Sim. Então, por isso, essa rejeição, não é isso? Exatamente. Por conta, olha, que interessante. Nós falamos, ó, é muito interessante o que você está falando. Olha, você sabia que eu nunca tinha pensado nisso? Verdade, biscoito que você come hoje aqui, amanhã você vai comer o mesmo biscoito. Já maçã, já até banana. Gente, banana que eu adoro, cada uma tem um gosto. Mesmo sendo a mesma espécie, a prata, a nanica, não é? Sim. Gente, que interessante. Uma tá mais madura, outra tá menos madura, né? Então, e você falou uma questão importante, né? Da rigidez comportamental, do biscoito. E às vezes a criança autista, ela só aceita o biscoito daquela marca, daquela cor de embalagem. É verdade. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Muito isso. Várias vezes. A gente vai falar depois a gente vai falar o que fazer. A gente vai deixar esse vídeo aqui para você que está aí acompanhando. E a gente vai fazer o que fazer para desconstruir essa ideia. Como é que a gente pode ajudar uma criança que tem autismo, que tem TDAH, ou até mesmo que tem seletividade alimentar, para como a gente vai poder, os caminhos para essa desconstrução. Para depois, ó, você que está aí vendo o vídeo, ó, fica ligado, anota aí, que nós vamos começar a falar sobre os caminhos dessa desconstrução. Para quê? Para ajudar você, mãe, você avó, você avô, você pai, você professor, você professora, a ajudar essas crianças a se alimentarem melhor e ter mais contato com uma alimentação saudável. Fique aí, espere só um pouquinho que a gente vai estar falando mais sobre isso com a nutricionista Raquel Moraes aqui, gente.